Graça e paz, amados. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que bom que podemos estar juntos com esse nome glorioso, maravilhoso. É o nome de Jesus. É o nome que simplesmente a pronúncia dele, a pronúncia do nome, Senhor Jesus Cristo, gera um impacto no céu e na terra. Gera um impacto de fortaleza do Senhor, porque o nome dele é uma fortaleza. É o nome de Jesus. Você crê que esse nome continua tendo a mesma eficácia, o mesmo poder desde os dias que o Senhor andou aqui na terra, fisicamente, como homem, e continua andando hoje, através da igreja? Você acredita nisso? Amém. Tem o mesmo poder? Amém. É o mesmo Jesus? Ontem, hoje, eternamente? Amém. Você crê que a igreja é o corpo de Jesus aqui na terra? Talvez você fale amém com a boca, mas no entendimento falta ainda. Talvez falta para mim. Crer que Jesus Cristo usou um corpo criado em Maria, gerado em Maria, para entrar aqui na terra legalmente. Foi até fácil. Teve a profecia, uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, o seu nome será Emanuel. Ele usou um corpo aqui na terra, nós acreditamos, e até as pessoas que não são cristãos ou evangélicas ou protestantes, até as pessoas que não professam a fé cristã, falam desse nome, porque todas as vezes que você emite uma carta, ou ainda emite um cheque que é pouco usado, você é obrigado, querendo ou não, falar o nome de Jesus Cristo. Você é obrigado a colocar lá na data. Hoje é 10 de março de 2019, ano de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim. 2019, ano de nosso Senhor Jesus Cristo. Querendo ou não, esse nome é proclamado todos os dias. Cada documento que é assinado, cada documento que é emitido, cada data que é colocada, esse nome é proclamado. A gosto ou contra gosto. O nome de Jesus não é uma opção. É uma exigência de Deus para a sobrevivência da terra. É um penhor de Deus para que ele não destruísse a terra. O último versículo do Antigo Testamento, ele diz que enviaria o anjo do Senhor. Ele diz para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que sustenta, o que segura, o que aplaca a ira de Deus. Aqui na terra, a ira de Deus é o nome de Jesus Cristo. Poderoso esse nome é. Maravilhoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Maravilhoso. E outra coisa, também a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é uma opção. Não é. É uma obrigação imposta aos homens por Deus o Pai. É a única maneira do sistema, do cosmos, continuar de pé, das estrelas não caírem, de haver gravidade, de haver rotação e translação da Terra. É por causa da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceitar Jesus, como nós evangélicos falamos, gostaria de aceitar Jesus, sim ou não? Aceitar Jesus não é uma opção. Ser humano nenhum tem essa opção. Ele pode até ter a da decisão, mas a da vida ele não tem. Porque quando ele decide como um tolo.
ele decide como nécio. É como aquela pessoa naquela cabine que antigamente se usava nos programas de auditório. Silvio Santos usou muito. Colocava essa pessoa numa cabine sem som e não vendo. E perguntava para ela se ela queria aquele presente, se ela gostaria daquele objeto. E a única coisa que ela poderia responder era sim ou não, quando se acendesse uma luz vermelha dentro da cabine. Ela não sabia o que estava sendo oferecido, e ela também não sabia se a sua resposta sim ou não lhe daria uma boa dádiva ou não. Simplesmente, quando se acendia a luz vermelha, ela tinha que falar sim ou não. Aí o resto era na sorte, vocês já conhecem muito bem. De lá para cá, muita gente já imitou isso, já vimos muitas vezes isso. E o ser humano está mais ou menos assim. Irmãos, evangelho, graça, não é opção. Opção é eu ir no meu guarda-roupa e escolher se eu quero uma camisa azul, que eu gosto mais, ou branca, ou vermelha. Isso é opção. Opção é escolher se eu quero um McDonald's, um Burger King, ou se eu quero um hambúrguer artesanal, ou se eu não gosto de hambúrguer. Isso é opção. Opção é escolher se eu vou no zoológico ou no parque de diversões. Isso é opção. Agora, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo não é opção. Atente bem para isso nesta manhã. Não é opção. É a única esperança. É a única saída para a humanidade. E as pessoas precisam ouvir isso. Você, eu, nós precisamos ter coragem de falar isso. Olha, querido, eu não estou te oferecendo uma opção porque você não tem. Você nasceu separado, debaixo da ira de Deus, morto para Deus. Eu estou te dando um conselho. Eu estou te passando a dádiva de Deus, que é a graça. Eu estou te informando o seu direito. Sabia que quando você prega o Evangelho, você é um embaixador de Deus? Você é um embaixador de Cristo, da parte de Deus? Sabia disso? Que você é um embaixador dos céus? Você está anunciando anistia. O ser humano ele está em dívida com Deus. Ele deve, vai ter que pagar. Há uma coisa chamada juízo. O ser humano deve, ele vai ter que pagar, não tem como. E há uma anistia da parte de Deus. E quando você fala da graça, você dá o direito à pessoa. É o que eu prego. A pessoa fica, eu pregando, e a pessoa fica tentando ser educado comigo, e fala, olha, eu até vou na igreja de vez em quando, eu até fui esses dias, um dia eu vou lá na sua igreja, querido, eu não estou te chamando para a igreja. Até porque não vá na igreja. Pense primeiro, depois você vai na igreja. Talvez você indo na igreja, você vai arrumar mais encrenca do que não indo. Você não vai entender muita coisa. Eu não estou te convidando para um círculo religioso. Eu não estou te convidando para uma sociedade. Eu estou simplesmente te informando o seu direito. Agora, o que você vai fazer com esse direito, agora já é um problema seu. Eu estou abrindo os teus olhos no poder do nome de Jesus Cristo. Eu estou te pregando o Evangelho. Evangelho é abertura de olhos. É soltura de prisão aos presos. É colocar os cativos em liberdade. Isto é Evangelho. Eu estou simplesmente, não estou te fazendo nenhum favor. Eu estou cumprindo uma obrigação dada aos homens, aos cristãos. Eu estou pregando o Evangelho. Eu estou te dando o seu direito. Agora, o que você vai fazer com esse direito? Agora já é com você. Agora eu vou te deixar sozinho com a sua consciência. Eu vou te deixar sozinho, talvez com o seu travesseiro e com a tua fronha molhada muitas vezes. Agora é você e Deus. A minha parte foi até aqui. Evangelho, graça, não é opção. É a única saída para a humanidade. É a única saída. Você já ouviu falar em algum outro sistema religioso, vamos falar assim de religião, apesar que evangelho não é religião, mas você já ouviu falar de alguma outra religião que diz que todos os deuses vão se dobrar ao seu Deus?
Maomé fala isso? Não. Buda fala isso? Não. Há algum outro sistema religioso que diz que todas as religiões, um dia, todos os reinos, todos os reis, um dia, se dobrarão a este Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Presente aqui no nosso meio. O cristianismo é o único sistema que fala isso. Todos os reinos, todas as nações, todas as religiões, todas as crenças, todas as tribos, línguas, povos e nações terão que se dobrar, terão que se dobrar, terão que se dobrar. Hoje, pela graça, amanhã, pelo juízo, mas terão. É isso que eu quero abrir essa manhã, falando para você a respeito da graça, para que possamos conversar, pensar melhor naquilo que nós já temos. Você não faz ideia, irmão, irmã, da força, do poder que tem dentro de você. Você não faz ideia que simplesmente você impondo as suas mãos, no poder que é liberado, na imposição das tuas mãos. Mas não é na mão do apóstolo, do pastor, não. É na mão da igreja. Estes sinais seguirão aos apóstolos. Estes sinais seguirão os pastores. Aí entra a dificuldade. Porque esses sinais seguirão aos que crerem. Há um grupo seleto. Esse grupo seleto é chamado de crente. O crente, ele é teimoso. O nosso apóstolo já falou várias vezes aqui como um boneco chamado João Bobo, né, que ele tem um contrapeso embaixo. Você empurra ele para baixo e segura a cabeça do João Bobo lá no chão. Mas quando você solta, ele levanta de novo. Então o crente é meio parecido com isso. Você pode colocar ele no chão quantas vezes você quiser. Ele não fica abatido. Ele está sempre levantando. É comparado com uma palmeira. Deita na força do vento. Dobra na força do vento. Passando a força do vento, está de pé ereta de novo. Assim é o cristão. Assim é todo aquele que é chamado árvore de justiça, plantação do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de orar com vocês. Eu quero ler um texto e depois nós vamos orar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Só escute, deixa eu ler para você. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça. Achei a palavra graça. E caindo na graça de todo o povo. A consequência disso tudo, a consequência é o seguinte, é que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias. Não tinha um dia que ficava sem salvação. Não tinha um dia que ficava sem salvação. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em em todos eles havia abundante graça. Achei graça de novo. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam ao pé dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a sua necessidade. Amém. Até aqui. Eu li 2 textos, Atos capítulo
2, no versículo 42 ao 47, e li também Atos, capítulo 4, do versículo 32 até o 35. Eu quero destacar a seguinte frase: não havia necessitado entre eles. Isso aqui é chamado de exercício da graça. É o movimento da graça. É a graça produzindo atitudes. É a graça produzindo frutos. É a graça sendo manifestada na vida dos irmãos. A palavra de Deus diz que nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos. E orando uns pelos outros, para que sareis. E a oração de um só justo. Imagina de tantos. Pode muito em seus efeitos. A minha necessidade nesta manhã, eu quero que os irmãos orem comigo agora, não vou deixar para depois, vamos orar agora. Posso começar com o final? Vocês permitem? Hoje é o final. Posso começar com o final? Amém? Então vamos começar com o final. Eu gostaria de orar. A minha necessidade, eu estou com a minha filha, a segunda filha, sou pai de 5. A minha segunda filha, a de 31 anos, está com uma enfermidade já há 2 semanas, grave, vai e volta, chama reumatismo no sangue, que é um vírus, uma bactéria, não sei o que é direito, e tem que tratar com antibióticos fortíssimos. Não está dando resultado. O que eu podia fazer por ela, o melhor que eu podia fazer por ela, é mandar a mãe dela para lá, não é? Quando a gente está dodói, tudo que a gente quer é o quê? A mãe, lógico. Então, o que eu podia fazer de melhor? E mandar recursos. E trabalhar e ir atrás de recursos. E o hospital não tem o medicamento. A Santa Casa de Guararapes não tem o medicamento, tem que comprar e mandar para lá. Já foi uma boa grana aí embora. Mas amém. Deus tem dado graça para a gente estar trabalhando e mandando. Depois de uma noite de trabalho, que venho agora, ouvindo tanta pornografia, tanta besteira, tanto que o mundo tem, que é lama e lodo, eu preciso, juntamente com vocês, desse exercício de graça, desse momento de graça, juntamente com vocês. A minha necessidade, hoje, é essa, tenho várias, mas hoje é essa. A Bíblia diz para a gente comunicar. Então, eu estou comunicando e gostaria que vocês orassem comigo. André, por gentileza, os pedidos de oração, vamos fazer o contrário hoje, né? Não tem? Amém? Alguém tem algum pedido semelhante ao meu? Alguém está enfermo agora, e precisa de receber oração agora? Alguém está com enfermidade? Você que está aqui presente, você vai vir aqui, nós vamos ungir você. E você que tem um parente ou alguma pessoa, você fala o nome. Alguém está enfermo? O nome? Ivo, pai da Lai, o Ivo, está internado. Amém. Amém. A tia da irmã. Amém. Amém. Está sendo anotado pelos anjos. Amém? Amém. Pode falar, querido. Meu Deus. Deus é poderoso para quebrar isso agora, essa fortaleza de demônios na vida dele agora. Eu creio, agora. Leide com lúpus há mais de 7 anos. Lúpus é coisa horrível, irmão. Dói. Filha Juliana. Amém? Fernando? Amém. Fernando. Lucélia e quem mais? Marcélia. Célia, desculpa. Estou imitando o pastor.
Elaine também. Amém. Vocês estão vendo quantos necessitados? Amém. Pode falar o nome alto. Amém. O Mateus. Quantos necessitados? A mãe da Dani. Amém. Quantos necessitados? Não havia necessitados entre eles, irmãos. Amém. Cada nome que foi falado aqui agora, diante do Senhor, eu gostaria que você se levantasse, se apresenta o nome da minha filha Tatiane. Isso a gente chama de exercício da graça. A graça é um organismo vivo. Amém? Graça não é uma palavrinha bonita para você falar. Ah, é graça. Não, é um organismo vivo. É chamado de multiforme graça. Quando Deus manifestar 1 milhão de formas diferentes da graça em nosso meio, Ele ainda tem outros milhões guardados para manifestar ainda. Você crê nisso? Não havia necessitados entre eles. Não havia necessitado entre eles. A sua necessidade agora diante do Senhor. Amém? Se apresenta a minha filha. E eu gostaria, pastor Nilo, apresenta. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. A sua multiforme graça está operando no nosso meio nessa hora. Deus, nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. A Tua graça é poderosa em nosso meio, meu Deus, operando no homem interior nessa hora. Pai, cremos por fé, meu Deus, nessa hora. E apresentamos não somente as nossas vidas, nossos familiares, não somente esta igreja, mas todos esses nomes que estão agora diante do altar do Senhor. Pai, nossas orações somem como incenso agradável ao Senhor, clamando, Pai, suplicando, orando, nos derramando diante do trono da graça, onde o Senhor Jesus Cristo está sentado à direita do Pai e também intercede por nós. Pai, o Espírito Santo do Senhor habita dentro de nós e suplica por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, e nós entramos diante do trono da graça com toda a ousadia pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Senhor, em nome de Jesus, alcança nessa hora estas vidas, alcança nessa hora as nossas vidas. Alcança, meu Deus, curando, trazendo provisão, ressuscitando da morte, meu Deus. Alcança nessa hora aquele que está preso, aquele que está nas drogas, aquele que está na bebida, Senhor, aquele que está vivendo uma vida longe da Tua presença. Alcança, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos clamando como igreja, nós não podemos sozinhos, mas nós podemos crer no Senhor, que é o nosso general, é o nosso Deus, é o nosso guia, é aquele que quebra as cadeias, que rompe as muralhas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, se há demônios segurando, se há legiões segurando, Pai, pela Tua graça, Senhor, repreenda, quebra todo o mal nesta hora. Nós estamos clamando toda enfermidade incurável. O Senhor é o Deus do impossível, Pai querido. Cura, nós clamamos, abre portas àqueles que estão precisando. Pai, há um poder, há um mover grandioso nesta manhã, neste lugar. E aqueles que crerem, Senhor, receberão da Sua graça, receberão do Seu poder, da Sua unção, da Sua porção para esta manhã. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está enviando nesta hora, está curando, está visitando estas vidas, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo, que é o Senhor de toda graça. Aleluia, glória a Deus. Deus, eu creio. Aleluia, eu creio. Eu creio, eu creio. Ele vive. Ele vive. Ele vive, está no nosso meio. Ele vive. Ele vive. O Senhor disse para Marta: teu irmão há de ressuscitar. Mas, Senhor, Ele vai sim na ressurreição do último dia. Não, não.
Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida está no nosso meio. Ele é a graça de Deus manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Ele é a graça de Deus manifestada em nossas vidas. Aleluia. Continuando esse exercício da graça, vou mexer com você ainda um pouquinho, continuando, exercitando a graça no nosso meio. Parecia que não tinha pedido de oração. Chega uma hora, seja sincero comigo, e eu com você, que a gente vai cansando de não ouvir resposta. Chega uma hora que a gente vai cansando, e vai cansando de uma coisa horrível, chamada incredulidade. Não tinha pedido nenhum. Eu parei de contar aqui até os 15, depois eu não sei mais. A igreja da Coreia, eles começam a orar. A irmã Márcia coloca uma causa, a pastora, eu coloco uma causa. Então, a igreja começa a orar. E a igreja vai orar. O grupo das senhoras, a intercessão, e vai orar. Eles obrigaram o governo a abrir o metrô mais cedo. Isso é uma vergonha, gente. Eles obrigaram o governo a abrir o metrô mais cedo para orar. O governo tem que abrir o metrô mais cedo porque está cheio de crente para orar. Por favor, de outras pessoas, isso chama empatia. Ah, pastora, sei lá onde que é Azerbaijão, sei lá que é esse povo muçulmano. Muçulmano é aquele povo da bomba que explode, que arrebenta com tudo. Então, não estou nem aí. Podia ser a tua família que estivesse lá. Talvez o Azerbaijão está lá na tua casa. O Azerbaijão está lá na tua família, bem oculto, trazendo opressão com ditadores. E a gente vai cansando. E parece que não é que a graça não faz isso, é porque nós não fazemos o exercício da graça. Você vai exercitando. E tudo que para de exercitar, acontece o quê? Para de fazer exercício, acontece o quê com os músculos? Vai atrofiando. Parece que nós estamos ficando atrofiados na fé. Eu comecei um versículo, Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Há um ponto e vírgula, há uma vírgula que esqueceram. É por meio da fé. O caminho, quem leva é a fé. É por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós. É dom de Deus. É graça de Deus. Não havia necessitado entre eles. Não pode haver entre nós. Nós falamos só de oração. Não vou mexer com o seu bolso, nem tirar oferta, e nem pedir para você dar dinheiro para ninguém, tá? Não é isso. Tem coisas mais importantes do que o dinheiro. Para mim, hoje, pagar muitas contas é importante. Mas tem coisas mais importantes. Eu ia no asilo com o Mateus, eles falavam para mim assim: vocês vão voltar, os velhos? Vocês vão voltar? Porque a maioria vem aqui uma vez ou duas e logo desiste. Os velhos falavam para nós. Aí o Mateus chorão, né, começou a chorar. Eu falei: toca o violão aí, menino, para de chorar. Aí ele ia tocar. Mas a pergunta dos idosos era: vocês vão voltar? Vocês vão continuar tendo empatia? A não ser que você não queira ficar velho, né? Nos hospitais, nas casas. Eu quero pedir perdão aos irmãos das casas, que eu ia mais nas casas. Nessa atual
crise aí do país, a gente tem trabalhado mais horas e ganhado menos. A gente está trabalhando mais, o Ivan que fala, sabe o que eu estou falando. A gente tem trabalhado mais e ganhado menos. Então, eu tenho deixado de servir às mesas, se os irmãos me perdoem, das casas que eu não fui, que estou marcado de ir, e das que eu não retornei. Você é muito importante para mim. Você é o motivo. Jesus Cristo é o primeiro, lógico, não estou falando disso. É o motivo da nossa canção, é o motivo da nossa vida. Mas vocês são o motivo de eu deixar a minha casa e vir aqui. É para encontrar com vocês. É para estar junto com vocês. É para ouvir seu graça e paz, é para ouvir você, para dar um abraço, um ósculo santo. Não é, Honorinda? É ósculo, né? Ela me chamou a atenção, é ósculo santo. Não é beijo. Obrigado, querido. É ósculo santo. É um santo beijando outro santo, uma santa, separado para o uso de Deus. Exercício da graça. Não havia necessitado entre eles. Eu gostaria de fazer isso com você agora nessa manhã. Mais um período. Que você desse um presente para alguém nesta manhã agora. Pelo menos em 3 pessoas você dá um presente. Tem muita gente aqui precisando. Tem muito necessitado. Gostaria que você ficasse de pé. Você escolha pelo menos 3, para não virar bagunça. Pelo menos 3. Dá um abraço bem apertado. Bem apertado. Bem apertado. Bem apertado. Bem apertado. Amém. 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 Eu creio. Eu creio. Não havia necessitado entre eles. Pergunta para ele, posso ajudar em alguma coisa? Exercício da graça. Aleluia. Pastor. Amém. Tem irmão que gosta bastante, viu? Estão abusando já, né? Já estão abusando já. Ô, querido. Deus te abençoe, meu amado. Deus abençoe. Começa com um abraço. Mas eu tenho certeza que você pode fazer mais. Você pode fazer mais, irmão. A igreja é um organismo vivo. Vivo.
A igreja é um organismo vivo, vivo, que traz vida. O pastor falou várias vezes, João 6,63, né? Várias vezes. Várias vezes. A carne é fraca, para nada presta, mas o espírito... Como que é? João 6,63, né? Nós lemos várias vezes aqui. E está tão gostoso aqui que até... Oh, aleluia. O espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. As palavras que disse Jesus são espírito e vida. Jesus agora não está usando mais um corpo criado em Maria. Jesus agora está usando um corpo criado pelo Pai, como profetizou o profeta Joel. O corpo dele agora é com milhões e bilhões de células. E essas células formam um corpo. Irmãos, é o mesmo Jesus habitando em um corpo. É o mesmo Jesus habitando em um corpo. A única diferença é que ele usava um corpo só. Agora, ele usa todos como um corpo. O problema, nós lemos aqui 2 Coríntios 4,4, diz: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que resplandeça, não acenda a luz, para que não resplandeça, para que não acenda a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vou tentar te explicar um pouquinho o que é. A graça é um mistério. Para os mais jovens aqui, os que assistiram Matrix, e os mais ousados que viram a trilogia. Você que passou um pouco da idade não sabe o que eu estou falando. Talvez algum ou outro. Mas a maioria aqui sabe o que eu estou falando. Depois eu falo para você outra coisa. Ele pega o ator do filme, Keanu Reeves, e ele diz o seguinte: até agora você não viveu. O que está acontecendo é o seguinte: a Terra teve uma revolução, as máquinas tomaram conta, e agora os seres humanos são cultivados como plantas, são só cultivados em cápsulas. E esses seres humanos, eles simplesmente são baterias, são pilhas, para gerar energia para as máquinas. E as máquinas colocam na sua cabeça uma ilusão de que você está vivo, mas você não está. E ele dá para ele uma pílula azul, se eu não me lembro, a outra era branca ou vermelha, não lembro agora. Quem era? Ah, tem muita gente que viu Matrix aqui. Azul e vermelha. E ele escolhe. E quando ele escolhe, os seus olhos são abertos. E ele começa a doer a cabeça, começa a doer os olhos, começa a doer os ouvidos, começa a doer tudo. E o chefe da revolução diz: é porque os seus ouvidos nunca foram usados. Os seus olhos nunca foram usados. Você nunca falou de verdade, você nunca viveu. Tudo isso que você tinha até agora era uma ilusão gerada pelas máquinas. Vou parar por aqui, que senão vai dar um nó na cabeça de quem não viu. Ele é a Matrix de Deus. É o mistério de Deus. A humanidade pensa que está vivendo, mas não está vivendo. A humanidade não consegue usar o raciocínio para os da terceira idade. É a mesma coisa que você falar, pessoal da terceira idade. Você pedir para uma pessoa falar, fala, paca, tatu, cutia, não. Aí quem é mais novo agora não sabe. Você manda a pessoa falar, fala, e a pessoa não consegue usar o raciocínio. E a gente dava risada com isso, né? Quem é da terceira idade ou mais. Eu ainda peguei, né, um pedacinho. E você manda a pessoa falar, fale, paca, tatu, cutia, não. E a pessoa repete a frase várias vezes. E quem é dessa época aí, dava muita risada. Porque a pessoa não conseguia usar o raciocínio.
Quem é de exatas, as brincadeiras de exatas, me fala quanto que é a metade de 2 mais 2. A pessoa não consegue usar o raciocínio, está travado. Amém? Deu para servir todo mundo, né? Amém. A pessoa não consegue simplesmente, irmãos, eu não estou falando agora do espiritual, estou falando do físico também. Você vê jovens nos comércios pegando calculadora para fazer contas de menos de R$30, de R$20. E você fica lá, não dá tanto. Isso aqui dá tanto. Nós, do século XX, né, que passamos para o XXI, a gente era tudo de cabeça. Tabuada do 10, que do 10, do 15, do 16. Era tudo de cabeça. O cálculo era rápido, o raciocínio era rápido. Como é que você acha que o meu pai fazia engenho lá em Minas, com um forno com 12 bocas, para fazer o melado da cana e fazer rapadura, e com 12 bocas de forno, a primeira boca ter a mesma temperatura da 12ª? Como é que o meu pai fazia numa fazenda gerar energia com água? Simplesmente com um dínamo. Colocava uma roda, 3 metros ou 4, até 5 metros de diâmetro, aquela roda de água ia gerando num relezinho, num dínamo, e gerava energia. Como é que esses homens sabiam dessas coisas? Eles usavam mais o raciocínio. Então, essa geração do século XXI é a geração do celular, ok. Mas é a geração do raciocínio travado. A pessoa não consegue pensar coisas óbvias, coisas simples. E a graça não é tão simples assim. É um mistério da parte de Deus dado aos homens. É esse movimento de graça. É simplesmente, irmãos, um abraço. Você não faz ideia. Você não faz ideia do que você fez essa manhã. O pastor Francisco está dizendo que ressuscita até mortos. É verdade. Não havia necessitados entre eles. Não havia necessitados entre eles. Quantos necessitados no nosso meio hoje? Quanta gente necessitada de atenção. Ouvir alguém. Quer ver uma coisa que essa geração não gosta? É de ouvir problema alheio. Você gosta? Inventaram até uma frase do mundo que diz: ema, ema, ema. Parece que entrou na igreja. É. Não sabia não? Aprende. Faz o seu, não atrasa o meu. Adianta o seu aí, e não atrasa o meu. Sai da frente que eu estou passando. Mais uma, obrigado, pastor Marcelo. Deus deu a vida, cada um cuide da sua. Também é bem usada. A gente até vê nas redes sociais aí. A graça, ela gera um povo zeloso, especial, separado, de boas obras. Ela gera esse povo. Esse povo, ele tem empatia. O que é isso, pastor? O que é a pessoa empática, tem muita empatia? É aquela pessoa que vive arrumando para a cabeça. Está quieto no seu canto, aí vai ouvir o problema do outro. Você ouviu, é seu. Você vai ter que fazer alguma coisa. Você ouviu. Então é melhor não ouvir. Então a gente pergunta para os irmãos: graça e paz, tudo bem? Tudo bem, né? A gente nem deixa a pessoa responder, a gente já responde por ela. Graça e paz, tudo bem, né? Não vem me contar seus problemas não, Norinda, não quero saber não. Não, você teve a vida muito sofrida, misericórdia. Não sei por que você dá risada. A vida sofrida que você teve. É o tal do crente teimoso, né? O João Bobo. Teimoso.
está passando, sendo esfolado, está dando glória a Deus. O diabo fica louco com isso. Está sendo esfolado, está sendo triturado, está sendo provado ali, está passado na água, no fogo, e está dando glória a Deus. Como dizia o Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. E a exortação do apóstolo Paulo para nós, no capítulo 5 de Romanos, é contar a vantagem da tribulação. Ele diz assim, e nos gloriamos também na tribulação. O que é se gloriar? É contar vantagem. Olha, irmão, eu estou passando uma tribulação que essa é daquelas. Mas contar dando risada. Eu vi isso no primo do Samuel, sobrinho aqui do pastor Marcelo. Eu via vazando graça na vida dele. Eu falei, eu tenho que te dar um abraço, Marcelo, te dar um beijo aqui. Eu via a graça vazando na sua vida. No velório do filho, irmãos, no velório do filho, o cara tinha um sorriso no rosto, dava vontade de bater nele. Ele tinha um sorriso no rosto, no velório do filho, o filho lá no caixão, pastor Marcelo. O cara tinha um sorriso. E as pessoas iam consolar ele, e ele estava consolando, principalmente os outros jovens que não entendem, né, a perca do Estevinho tão terrível, né, como foi. E ele estava consolando os outros jovens, as meninas, os meninos, e eu olhava aquilo, falei, meu Deus, está vazando graça, é muita graça, é tanta graça que está saindo pelos poros. Sabe quando você já sentiu isso? Quando você toca numa pessoa, naqueles momentos de glória que nós já tivemos aqui, e vamos ter muitas vezes ainda, amém, vamos ter. Parece que você toca nas pessoas, parece que dá choque. Está vazando unção. A graça está manifesta de tal maneira, a graça está derramada de tal maneira que está vazando, está extravasando, está uma coisa gostosa que ninguém quer ir embora. Agora a gente tem que ficar olhando para o relógio aqui, porque senão os irmãos, vocês não levantam, vocês são educados. Na Assembleia de Deus o pessoal levanta, vai embora. Tem uma igreja nossa também que o pessoal faz isso também, se passar do horário. Aqueles momentos em que o zelador tinha que falar, irmão, na hora de ir embora, é domingo, já é 1h da tarde, já é 1h30, tem gente bêbada ainda no espírito, vazando. Vai embora, vai morar na sua casa. A igreja é para assistir culto, não é para morar na igreja, não. E as pessoas não queriam ir embora. As pessoas não queriam simplesmente ir embora. Por causa daquele movimento da graça. Aquela graça que a pessoa está vivendo durante a semana. Lembra do resultado lá, que eu li aqui? Eles não tinham tudo em comum, não havia necessidade entre eles. Eles vendiam as suas propriedades, eles não diziam aquilo que possuíam como fosse seu. E diz o texto lá que caindo, olha só, agora não foi na graça de Deus, caindo na graça de todo o povo. O povo de fora via aquilo. Eu não sei o que é aquilo que os crentes estão fazendo, mas sei que é uma coisa boa. Eu não sei o que é aquilo que os crentes estão fazendo, mas é algo bom. Eu quero ver o que é aquilo. E a consequência daquilo tudo é que o Senhor ficava tão alegre, o cabeça da igreja, o dono do corpo, o Senhor ficava tão alegre que o Senhor dava salvação todo dia. Todo dia, diz que o Senhor acrescentava entre eles aqueles que haviam de ser salvos. Havia um magnetismo. É uma coisa, irmãos, eu vou ver isso. Eu profetizo, em nome de... Eu vou ver isso. Aquele portão aberto, ali, e lá fora, ou lá na Viva Noite, as pessoas sendo puxadas aqui para dentro, sendo atraídas aqui para dentro. Não sabe por quê, mas algo está empurrando ela, ela não sabe por quê. Quando vê, está aqui dentro. É no louvor, já, mas precisa desse exercício da graça.
esse movimento da graça em nosso meio. Graça não é uma palavrinha bonita para ser falada, irmãos, é até linda. Pastor, mas nós vivemos num mundo muito difícil. Eu sei, acabei de falar para vocês. Motorista de aplicativo tem que ter o ouvido sarado. O pastor Nilo está dizendo, os outros só pornografia e bestialidade, que é o que você escuta. Se fosse só pornografia, ainda era bom. É o que você escuta. Faz mal, irmãos. A gente fica assim, querendo que aquele passageiro desce logo. Sabe, aqueles passageiros geralmente está em 2, 3, né? É horrível. Você lá fora, lá na empresa, você lá no meio da família, que gosta de beber, mas você foi convidado para ir, vá. Não seja chato, vá lá na festa do seu parente. Vá lá. Mas você vai ser obrigado a ter ouvido sarado, você vai ouvir o que você não quer. E lá, naqueles momentos, dá uma vontade de estar aqui com vocês. Mas dá uma vontade. Me perdoem da reunião de ontem, não é desculpa, mas desses problemas todos, eu acabei ficando meio anestesiado aí no tempo. Quando eu vi, eu estava perto do aeroporto. Uma reunião tão preciosa, os irmãos me perdoem realmente. Mas faz a gente sentir vontade de estar aqui, junto com vocês. Não é mais um culto, eu vou, porque senão o pastor vai ver que eu não fui, vai me chamar a atenção. Não, não é isso. A atmosfera é diferente, o ambiente é diferente, eu vou estar no meio dos meus irmãos, eu vou estar na graça manifesta no meio dos meus irmãos, eu vou estar com os meus irmãos celebrando, orando, aprendendo, ouvindo, testemunhando. Eu vou estar com os meus irmãos, tendo salmos, hinos e cânticos espirituais, uns falando em línguas, outros profetizando, outros dando interpretação das línguas, outros continuando a profecia. Um profetiza, o outro continua. Tem hora que Deus não dá tudo para um só, porque senão a gente quer ser o dono, quer ser o pai da criança, né? Então Deus dá para um e um pedaço para outro. Isso é a igreja. É um organismo vivo. Irmãos, nós temos poder. Nós temos poder. De um pequeno grupo. Tomara que fosse todo grupo aqui. Mas nós temos poder de um pequeno grupo aqui. Incendiar essa redondeza aqui. Incendiar. Nós temos esse poder nas nossas mãos. Nós temos o poder de filho. Temos o poder de filho. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos mais um na humanidade. Nós somos seres humanos selecionados para viver debaixo da graça. Nós não somos seres humanos comuns. Há um mover de Deus dentro das nossas vidas. Há uma graça sobrenatural dentro das nossas vidas. Há o Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas. Amém? Aonde nós paramos foi lá em Efésios, né, no capítulo 2. Eu vou só finalizar com vocês o que eu queria falar, o que Deus orientou para falar nessa parte da manhã. Já foi falado. Eu queria falar outra coisa. Deus não deixa. Eu queria falar outra coisa. Sinceramente. Estou abrindo o coração com os irmãos. Eu queria falar outra coisa. Nem queria que vocês ficassem sabendo que eu estou com problema na família. Eu queria me ocultar mais uma vez. Né? Aí Deus não permite. Não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Você é só vaso. Não é do seu jeito. Não é você que decide nada. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Irmãos, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele continua sendo o mesmo. Creia. O corpo de Cristo é a igreja. Por que é fácil acreditar? Vendo aí a novela do Jesus, né? Você vê lá, é tão fácil acreditar vendo ele usando um corpo. Não é mais fácil acreditar que hoje ele usa milhões de corpos?
Ele é o cabeça da igreja. Como é difícil entrar no nosso entendimento isso. Ele é o cabeça da igreja. Se está passando algum problema, talvez você pensou agora há pouco, Senhor, dá um jeito lá no Azerbaijão, lá no Paquistão, lá no Afeganistão, lá nesses todos os países muçulmanos aí, o Senhor vai lá, dá um jeito, põe fogo lá e acaba com tudo. Aí o Senhor vai fazer a mesma pergunta que fez para os discípulos. Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês acham que Deus perdeu o controle, irmãos? Acha que o diabo está fazendo o que ele bem entende por aí? Pastor, tem uma potestade. Deus permitiu, tem uma potestade lá no Azerbaijão, sim, tem sim. Tem um principado, tem sim. Por que Deus permitiu? Para que você que não tem, ore por eles, para que você tenha exercício da graça, para que a igreja se exercite, para que a igreja movimente. O Senhor é que envia a perseguição. O diabo é que persegue? Não. Na minha Bíblia diz que não era o faraó que era duro. A minha Bíblia diz que Deus é que endurecia o coração de Faraó. Estava quase indo. Senhor, está quase indo. Não, mas não vai agora. Eu não quero que vá agora. Vai entender? Eu quero que o povo ainda sofra mais um pouquinho nos fornos. E agora eu vou dificultar. Eu vou endurecer o coração do faraó e ele não vai dar mais palha. Além de trabalhar e dar aquela produção de tijolos, vocês vão ter que se virar agora e arrumar palha. Vai trabalhar mais ainda. Foi o que Deus deu para eles. Mas como é que vai entender o Deus da graça? E ele endurecia. Ele chama um louco ditador, na época, não teve igual ele, chamado Nabucodonosor. E ele fala, Nabucodonosor é meu servo. Nabucodonosor está ao meu serviço, dizia o Senhor. Está ao meu serviço. Vocês acham que o diabo está fazendo bem o que ele entende? Gente, imagina Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, assentado no céu dos céus, acima de todos os céus. O diabo fazendo as suas estripulias aqui na terra. Irmãos, em relação a Satanás e seus demônios, Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele só dá uma olhadinha assim e faz... Acabou. Até aqui, acabou. Tem esse negócio que o diabo faz o que ele bem entende. Há uma permissão de Deus. Há uma permissão de Deus. Para que a igreja se movimente, senão não movimenta. Senão não movimenta. Eu nunca tinha orado por Brasília. Sabe quando que eu fui orar por Brasília? Eu voando para o Maranhão, eu fazia escala em Brasília, eu orava por Brasília, porque o país estava em crise, porque o país estava na mão, infelizmente, de gente desviando tudo que tinha do país. Aí, eu nunca tinha orado por Brasília. Aí estou lá, todas as vezes que estou lá, estou orando. Deus, em nome de Jesus Cristo, faz alguma coisa nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, faz uma limpeza nesse lugar. Em nome de todas as vezes, estou lá no aeroporto esperando, orando. Mas se não tivesse essa perseguição, com a imitação de comunismo, a gente não oraria. Nós oramos. Como que a igreja orou nesses últimos tempos pelo governo? Fazia muito tempo, irmãos, que a igreja não orava pelo governo, pelos governos, né, aliás. Fazia tempo que não acontecia isso. Então Deus permite toda essa movimentação para que a igreja cresça. É para que a igreja cresça. Ele faz o bem e cria o mal. Não tem nenhum problema. Ele põe a enfermidade, ele permite a enfermidade. E ele cura a enfermidade. Ele traz pragas. Ele manda embora. Ele é o Senhor. Então, que dificuldade é de acreditar que Jesus é o mesmo Senhor que usa um corpo, e o corpo hoje é a sua igreja. É o mesmo Senhor, com sinais, prodígios e maravilhas. Nós paramos, então,
no 2 de Efésios 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Já fomos criados, Deus já de antemão preparou tudo, já de antemão Deus fez tudo, de antemão Deus ofereceu o seu Cristo, de antemão Deus já tinha ressuscitado o seu Cristo, de antemão está tudo realizado, já está tudo feito. Da parte de Deus está tudo feito. Da nossa parte vamos passar. De Deus tudo já é sim e amém. Então Ele preparou tudo e nos elegeu nele, nos predestinou, nos consagrou, que eu falei aqui, tudo Ele fez no passado para nós. Agora, isso tudo que eu falei aqui agora, eu quero entrar numa pequena doutrina, nesses 10 minutinhos agora, da justificação. Nós temos falado várias doutrinas aqui no ministério, relembrado várias doutrinas, o apóstolo tem lembrado várias doutrinas na quarta-feira, mas a da justificação. Há um pensamento muito errôneo da parte da igreja em relação ao judaísmo. E Paulo agora ele começa a entrar nesse quesito. Tem muito crente que acha, ou que pensa, que Deus tem um tratamento diferente com Israel. Que para o gentio é de um jeito, para Israel é de outro. Tem muita gente que pensa isso. Que por conta do judeu ter a primeira aliança, de ter as promessas, de ter o pacto, pensam que há uma diferença. E muitos de vocês talvez já se sentiram inferiores aos judeus. Não faça isso, por favor. Em nada. É o povo que tem a primeira aliança? Tem. Tem a primeira promessa? Tem. Mas agora, vamos ler aqui, a graça fala diferente. Olha o que a graça diz. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. E naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era a nossa condição. Estranhos, chamado incircuncisão. Toda vez que o judeu olhava para, aquele ali é um incircunciso, aquele ali não tem a marca da promessa, não tem a marca do Abraão. E olhavam para nós com desdenho e menosprezando. Chamados incircuncisos, pelos da circuncisão. Éramos separados da comunidade de Israel. Estranhos, não tínhamos direito nem ao concerto e nem às promessas. E o pior, não tinha Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, quando? Agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Eu tenho que parar um pouquinho aqui. Se é uma doutrina maligna, é confundir o sangue da graça, o sangue de Jesus Cristo. É diminuir o sangue de Cristo. Se é uma doutrina maligna nos últimos tempos, é diminuir o sangue da aliança, da nova aliança, que nós ceamos aqui, hoje vai ter a ceia, e nós falamos, quando ceamos, quando vocês tomarem esse cálice, dizia o Senhor, façam isso em memória de mim, lembrando que o meu sangue foi derramado por vocês, e é chamado do sangue do novo concerto, é chamado do sangue da nova aliança. Daí, estão querendo dizer, não, você é cristão, mas precisa ter uma bandeira de Israel em casa. Você é cristão, mas precisa ter uma estrela de Davi. Você é cristão, mas precisa ter um candelabro em casa, ter os atributos de Israel. Faça isso. Faça isso. Convida um amigo seu muçulmano para ir na sua casa, ele nem põe o pé para dentro. Quando ele pisar o pé na sua porta, vê a bandeira de Israel lá. Vai tentar evangelizar um muçulmano. Uma agressão para eles. Mas não pode? Não tem nenhum problema. Mas precisa? Nenhuma necessidade. Nenhuma necessidade.
Ah, mas é um povo especial. É, irmãos. Mas aqui na graça é diferente. A graça fala totalmente diferente. A graça diz que, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Há uma doutrina dizendo que Deus lançou os seus pecados no mar do esquecimento. Isso é Antigo Testamento, irmãos. Os seus pecados foram apagados, desfeitos. A cédula que era contra você foi riscada, não tem mais efeito legal. Ah, vem com teu fogo e queima os pecados. Isso é doutrina maligna, fogo não queima pecado. É só o sangue do Cordeiro. Há uma doutrina querendo anular o sangue de Jesus, querendo anular o sangue do concerto. É por causa desse sangue que você está aqui. É por causa daquelas pancadas, daquela surra, daquele espancamento que nenhum homem aguentaria. É por causa daquele espancamento que você está aqui. É por causa daqueles pedaços de carne que voavam às chicotadas. É que você está aqui. É por causa do sangue do concerto. É por causa do sangue que agradou a Deus moer o seu próprio filho. Agradou a Deus moer o seu próprio filho. E fazendo-o enfermar. E fazendo sentir dores. Agradou a Deus entregar o seu próprio filho, para que você pudesse viver na graça hoje. E essa graça, diz que nós chegamos perto, agora perto de onde? Perto dos judeus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, de quantos povos? Judeus e gentios. De ambos os povos fez o quê? Um. De ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ele diz que a sua carne desfez a inimizade da lei e dos mandamentos. Eu vejo alguém querendo guardar o sábado, eu falo, meu querido, isso aí é inimizade contra Deus. Eu quero guardar a lei, o fim da lei é Cristo. Ah, eu quero guardar a lei, então guarde, mas guarde toda. Quer viver pela lei? Viva, não tem nenhum problema, mas cumpra toda. Se você viver pela lei e você deslizar nenhum só mandamento, você é culpado de toda a lei. É graça. É graça. Quer ver você falar para um sabatista, ou para alguém que defende o judaísmo, que não tem mais a lei? Hebreus 7,12, abre aí, deixa aberto o Efésios. É isso. Não dá tempo de chegar lá, né? Mas esse versículo aqui eu quero falar. Esse versículo eu quero falar. É muito importante. Eu falava para um amigo meu, sabatista, eu falo, que você está guardando por quê? Não, porque, pastor, o senhor é pastor, o senhor sabe. E ele, teólogo também, né? O senhor é pastor, o senhor sabe. Foi cumprido só o sacrifício cerimonial. Não foi cumprido tudo. Eu digo, é mesmo? Ele falou, é. Eu digo, me explica melhor isso aí para me entender, né? Talvez eu não consegui entender direito ainda. Aí ele explicou. Eu falei, posso te fazer uma sugestão de Bíblia? Ele pode. Falei, você sabia que a lei mudou? Ele quase caiu para trás. Você sabia que o sacerdócio mudou? Lê aqui, ele leu. Aí ele leu umas 3 ou 4 vezes, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança na lei. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança na lei. A lei mudou. Que lei que você está guardando? A de Moisés, do sacerdote araônico, sacerdócio araônico. Querido, você está mal informado, a lei mudou.
Ele comia esse versículo, ele lia de novo, ele relia. Não, não é possível isso. Eu falei, é possível, está escrito. É possível. Mudou o sacerdócio. O sacerdócio agora é do eterno. O sacerdócio agora é do eterno. É aquele sacerdócio que Moisés viu só a sombra. Ele viu só a sombra. E ele desce aqui para a terra. Ele desce aqui na terra. O verdadeiro sacerdote. A verdadeira oferta. E ele mesmo sendo o cordeiro e sendo o sacerdote, ele apresenta tanto sacrifício como novo sacerdócio. Mudando-se a lei necessariamente, ou mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. Volta lá e vamos finalizar lá. E o fim da lei é Cristo. Essas doutrinas eu gostaria que os irmãos que vão aí, se puderem, irmãos, não deixem essas doutrinas, são muito importantes para a igreja, né? Doutrina da justificação. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. A graça, antes da lei, só para você guardar, a graça não vem depois da lei, a graça é antes da lei, capítulo 4, aí de Romanos, a graça é antes da lei dada a um homem chamado Abraão, ou ainda Abrão e mudado posteriormente para Abraão. A graça é dado e creu em Deus, Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Aí veio a graça. A graça foi manifesta antes da lei. Ah, pastor, aí falam para você, você é dizimista, lá está levando seu dízimo para o pastor, o dízimo está na lei. Ignorante. Se a graça está antes da lei, e Abraão era dizimista, onde é que está o dízimo? Está na graça. O homem era dizimista. É só ler Bíblia. Está lá. Mas é um probleminha, né? Da cegueira. Então, no seu sangue foi feito essa maravilha desse novo povo. E fazendo um novo homem. E versículo 16 diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Então, aquele corpo da cruz, aquele corpo paga a dívida, aquele corpo mata a inimizade, aquele corpo da cruz paga o pecado. E além de pagar a conta, apaga a dívida. Aquele corpo desfeito ali na cruz, sendo oferecido ali na cruz, aquele corpo de Cristo, ele é oferecido tanto para aqueles que estavam na lei aguardando a promessa, para aqueles contemporâneos de Jesus, para aqueles que nasceram e pecaram depois de Jesus, para nós que nascemos e pecamos, e para aqueles que vão nascer e ainda vão pecar, já está pago. Está pago. Está pago. Não pode cobrar aquilo que está pago. O pecado foi pago. Totalmente pago. Está pago. Mas não é para você viver nadando no pecado. É para viver na graça, nadando na graça, andando na graça, vivendo na graça, exercitando a graça. Então esses dois povos foi feito um só, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz aos que estavam longe e aos que estão perto, judeus e gentios. Porque por ele, ambos temos um mesmo acesso em um mesmo Espírito. Vou parar por aqui. Ambos temos um mesmo acesso em um mesmo Espírito. Não tem outro Espírito Santo para o judeu, viu, gente? Não tem. Ah, você entrar, a igreja entra pela graça, pelo Espírito Santo, o judeu entra por outra porta. Não. A porta é Cristo e tem que entrar por ele. O judeu hoje, se quiser, ele tem que se converter a Jesus Cristo. A única forma de salvação para um judeu hoje é crendo no Senhor Jesus Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E eu te digo que ele chora muito quando isso acontece, porque ele sai do sono, é quebrado, o véu é tirado, há muito choro na conversão de um judeu, há muita comoção, porque para eles é algo extraordinário. Mas é a única forma, é o sangue de Jesus.
Ainda que Israel se multiplique como a areia do mar, o remanescente, o pouquinho lá na frente, é que vai ser salvo. Então, você tem as mesmas promessas pela graça de Abraão. As mesmas promessas feitas a Abraão. Você tem direito. É direito seu. É nossa herança. É nossa herança. Nós cantamos muito, né? É direito nosso. É nossa herança. Por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Viva na graça. Ande na graça. Exercite da graça. Distribua a graça. Irmãos, distribua. Graça. De graça. Graça pelo telefone, graça pela carta. Graça de todo jeito. Pastor, mas nós estamos no mundo. Eu sei que você está no mundo. Lembra de um bicho, da perna comprida, e as asas bem branquinhas, e o bico bem comprido? Como é que chama? Garça. Um bico bem grande. Por quê que ele tem um bico grande? Porque ele se alimenta de larvas ou de bichinhos dentro da lama. E eles têm as pernas bem compridas. Você já viu alguma garça com as penas sujas? Sempre branquinha, né? Então, a garça, ela está tirando a sua comida no meio da lama, no meio da sujeira. Mas não se suja. Então, é para você, é para mim. É um trava-língua. É a graça da garça. Amém? A graça da garça. Amém? Vivendo no mundo. Eu sei que você está no mundo. Eu sei que você está. É por isso que você tem o Espírito Santo. Fala com Ele. Experimenta falar com Deus. Experimenta crer, irmãos. Se creres, verás a glória de Deus. Andando na graça. Graça e paz. Obrigado, queridos. Deus abençoe.